Boa tarde a todos. Como a Karina já anunciou, né, meu nome é Cíntia, eu sou cirurgiã dentista e hoje, convidada por ela, agradeço o convite, Karina, para estar aqui falando para vocês a respeito do protocolo de atendimento odontológico na estratégia saúde da família. É importante nós lembrarmos que a saúde bucal ela foi implantada na estratégia de saúde da família no ano 2000. E qual o objetivo dessa implantação? Veio para reorientar o processo de trabalho e a própria atuação da saúde bucal no âmbito dos serviços de saúde, mantendo sempre o foco na atenção às famílias da comunidade, nos respectivos territórios onde estão essas unidades que contêm as equipes de estratégia de saúde. A política de saúde bucal, a partir daí, foi transformada, deixando de se dedicar apenas à assistência odontológica de escolares e ao atendimento de situações de urgência. Então, a partir dessa chegada, dessa implantação da equipe de saúde bucal nas equipes de estratégia de saúde da família, houve uma mudança no atendimento e assistência odontológica à população, porque deixou-se de prestar assistência odontológica somente a escolares e às urgências e olhar a população como um todo em suas outras necessidades em relação à saúde bucal. Mas, para que a equipe de saúde bucal consiga modificar essa lógica que vinha pré-estabelecida nos modelos que eram adotados na odontologia, articulado sempre com a proposta de vigilância à saúde, baseando-se em que, na integralidade do cuidado que é proposto ao cidadão, é necessário estar reorganizando a atenção no meio de uma busca ativa dessas famílias dos territórios. E, a partir dessa busca ativa, estar promovendo mudanças no processo de trabalho das equipes. É nesse contexto que o protocolo vem facilitar essa organização do acesso ao serviço de saúde bucal, a fim de atender as necessidades existentes, tanto no serviço, possibilitando a promoção, prevenção e recuperação da saúde ao alcance dos cidadãos, como a melhoria nas condições de saúde bucal do cidadão em cada um dos territórios onde nós temos instalados as unidades de saúde com as equipes de saúde bucal. É importante nós estarmos lembrando que protocolo não é um instrumento normativo. Ele é um instrumento dinâmico que não se encerra em si mesmo. Ele possibilita transformações e adequações a partir das práticas diárias. Por que a gente diz que o protocolo não é normativo? O protocolo, ele traz diretrizes que podem auxiliar ou nortear ações mais adequadas nos processos de trabalho, nos fluxos dos municípios. Nós sabemos que os municípios são autônomos em relação a qual diretrizes seguir e como adequar os seus protocolos à sua necessidade. Entretanto, existe a necessidade de que o Estado, enquanto responsável por um planejamento estratégico, esteja fornecendo diretrizes que possam estar auxiliando e contribuindo com os gestores e profissionais da saúde nos municípios em relação a essa organização das ações dentro de um esquema que funcione resolutivo para as necessidades da população. A gente precisa lembrar também que o Estado do Espírito Santo terminou, há pouco mais de 30 dias, as oficinas da planificação da atenção à saúde, com adesão dos 78 municípios do Estado do Espírito Santo. Essas oficinas trouxeram vários temas que vieram com reflexões a respeito das ações, dos processos de trabalho na atenção primária à saúde. E trouxe a necessidade de estar conhecendo os protocolos que existem em saúde e não podíamos ficar diferente em relação aos protocolos de atendimento na odontologia, que também precisam estar
ser muito conhecidos pelos profissionais para que possam dar encaminhamento aos serviços da melhor maneira possível, tanto para o profissional como para o cidadão que procura o serviço diariamente. Então, no estado do Espírito Santo, esse protocolo de atendimento odontológico, ele visa sempre alinhar os fluxos de atenção em saúde bucal e fornecer informações relativas à melhor forma de planejar essas ações de saúde bucal na estratégia de saúde da família. Lembrando sempre que os municípios têm autonomia de estar estabelecendo a melhor forma, segundo as suas necessidades, de como planejar essas ações em suas equipes de saúde da família. Além disso, o protocolo também tem o objetivo de orientar a organização da rede de atenção à saúde bucal, assim como o direcionamento dos fluxos de atendimento das especialidades odontológicas, que são endodontia, periodontia, próteses, atendimentos a pacientes com necessidades especiais e com diagnósticos de lesão bucal. E, dentro desse protocolo, é necessário que se inicie, o cirurgião dentista comece com a classificação do risco odontológico. Como? Qual o primeiro passo? Avaliação do risco do paciente pelo cirurgião dentista. Então, essa avaliação do risco, ela precisa ser feita preferencialmente com uma consulta agendada, com frequência a ser definida pela equipe, para que seja determinada a necessidade do usuário. Todo usuário que procurar o serviço também por atendimento espontâneo é recomendado que seja avaliado o risco desse cidadão. E os usuários que são priorizados pela equipe também devem passar por uma avaliação de risco pelo cirurgião dentista. Então, a equipe está no território, conheceu a necessidade do cidadão. Esse cidadão precisa passar pelo cirurgião dentista para que esse profissional esteja avaliando o risco desse usuário. Também pode ser feito um levantamento prévio desses sinais de risco pelos técnicos ou auxiliares de saúde bucal, nesses grupos priorizados, antes de haver o encaminhamento para o cirurgião dentista. Isso faz com que a resolutividade do atendimento seja maior e tenha uma cobertura populacional também maior nesse serviço ofertado. Então, torna-se essencial, ao estabelecer, vamos trabalhar utilizando o protocolo de atendimento nas equipes para resolutividade do serviço, integralidade do cuidado, que se comece com a classificação do risco do usuário por meio da avaliação pelo cirurgião dentista, quer seja iniciada pelas equipes que foram ao território e detectaram a necessidade no usuário, quer seja pelo técnico em saúde bucal e auxiliar de saúde bucal que fizeram esse primeiro levantamento prévio de riscos e sinais para, a partir daí, encaminhar para o cirurgião dentista. Esse risco odontológico, ele é classificado em risco 1, 2, 3 ou 4. O risco 1 é aquele em que detecta-se a presença de doenças ou problemas bucais como cárie, doença periodontal, problemas funcionais e halitose, entre outros, priorizando os usuários com sintomatologia aguda e com lesões em tecido mole. Esses pacientes de risco 1, ele sempre será priorizado na programação de agendamento na saúde bucal. O paciente de risco 2 é aquele percebido com ausência de atividade da doença, mas com necessidade de tratamento clínico restaurador. Então, ele tem necessidade de tratamento, mas ele não se enquadra nos pacientes risco 1, porque a presença de lesão dele não está dentro do critério de sintomatologia aguda. Os pacientes risco 3, ou os R3, eles são classificados assim por terem ausência na atividade de doença e não apresentam necessidade de tratamento clínico restaurador, mas pertencem a um grupo de risco. Que grupo de risco é esse? São aquelas pessoas que apresentam manchas brancas inativas em seus dentes, restaurações,
dentes mais restaurados, perdas dentárias, xerostomia, aqueles que apresentam-se com má higiene bucal, são tabagistas ou alcoolistas, têm uma exposição por seu trabalho, uma exposição ocupacional à radiação solar, pacientes maiores de 40 anos ou com histórias de doença passada. Esses pacientes têm ausência de atividade cárie, são classificados em R3 e precisam estar sendo submetidos à prevenção, né, e à educação em saúde bucal. Já os pacientes que se apresentam com risco 4 são aqueles que têm ausência de experiência de cárie, doença periodontal e lesão da mucosa e não pertencem a nenhum grupo de risco. E como nós já dissemos aqui, sempre a recomendação é o cirurgião dentista, ao avaliar o risco de cada usuário, deve priorizar sempre o tratamento agendado, programado para os pacientes de risco 1. A equipe, a partir daí, na classificação de risco, avaliou os usuários do território, fez essa estratificação classificando de acordo com a sua necessidade, ela deve acompanhar o perfil de saúde bucal dos atendimentos no seu território. A partir daí, ela deve investir sempre numa evolução progressiva, ou seja, trazer esses pacientes de risco 1 e 2 para a posição de pacientes risco 3 e risco 4, ou seja, pacientes que precisam ou só de orientação em saúde bucal para prevenção, ou aqueles que precisam somente de orientação em saúde bucal, o que vai melhorar muito a integralidade do cuidado, a qualidade de vida desse nosso usuário do sistema em relação à saúde bucal. É a respeito dessa integralidade do cuidado que nós temos a preocupação em que certos critérios e protocolos sejam realmente adotados pelos profissionais que já trabalham muito na sua prática cotidiana em ações na odontologia, mas que, muitas vezes, por não estar conseguindo, ou mesmo por desconhecimento, ou mesmo por não ter despertado ainda de como é bom estar seguindo certos critérios e protocolos para que os trabalhos fluam de uma melhor maneira possível e os indicadores se apresentem melhorados, é que o telesaúde, a odontologia e a academia vem trazendo sempre essas palestras para que possam ser consultadas depois a respeito desses critérios que podem melhorar tanto a atuação profissional como a qualidade de vida do usuário que está sempre no serviço. Esses critérios de priorização que nós falamos, de atendimento, eles precisam ser definidos pelas equipes nos territórios. Como eu disse, o Estado tem o dever de fazer os planejamentos estratégicos para sinalizar a melhor forma de estar conduzindo os serviços, mas o município, dentro da sua necessidade, conhece de perto o seu território, vai adequar essas sugestões de diretrizes e fazer da melhor forma possível para que o objetivo seja cumprido, que é a qualidade de saúde bucal melhorada do usuário no seu território, na dinâmica de atendimento priorizado. Os usuários risco 1, qual tratamento deve receber? Assim como os usuários classificados em risco 2, 3 ou 4. Então, os pacientes, os usuários classificados em risco 1, precisa que seja eliminado todos os sintomas, porque, como nós dissemos, são aqueles pacientes que têm sintomatologia aguda. Precisa ser controlada a infecção intrabucal com adequação do meio, remoção da cárie, placa, raspagem, extrações, caso seja feito necessário, e selamento dessas cavidades que se apresentem, para a partir daí, com a doença controlada, ações de educação e de prevenção sejam feitas, conseguindo assim um tratamento reabilitador para esse usuário que foi classificado como risco 1. O usuário risco 2, prioritariamente são feitas também tratamentos de reabilitação naquelas cavidades que estejam precisando ser restauradas, ações preventivas e também
ações educativas. Já os usuários classificados como R3 e R4, os R3, eles precisam receber ações educativas e preventivas, e os usuários R4, ações educativas. Então, a gente, mais uma vez, gostaria de dizer que os grupos R1 e R2 precisam ser reconhecidos nessa busca ativa no território para que, a partir daí, seja planejado o seu tratamento e as ações da saúde bucal no território consigam trazer esses pacientes antes classificados como risco 1 e 2 para aquela posição de risco 3 e 4. E quais os tipos de atendimento são realizados nas unidades de saúde? Nós sabemos que a equipe de saúde bucal, ou a estratégia da saúde da família, ela deve ser a porta de entrada do usuário no sistema de saúde. Com exceção dos casos de urgência e emergência que podem ser atendidos num território diferente, a prioridade é que seja atendido o usuário naquele território onde a unidade está instalada. E dentro dos atendimentos realizados na unidade, nós temos o tratamento de urgência, que são as hemorragias, os traumas dentoalveolares, os traumas faciais, pulpites, alveolites e os abscessos alveolo-dentários. Na demanda programada, nós temos aquela consulta que foi agendada numa agenda programada, a primeira consulta odontológica programada. A partir daí, elaboração de um plano de tratamento para aquele usuário do serviço, com uma previsão já do número de consultas que será necessária para que esse tratamento seja concluído. Devem ser atendidos prioritariamente, primeiro, aqueles pacientes que estão inseridos em famílias com alto risco familiar de propensão a doenças, não só na cavidade oral, mas são famílias estratificadas com um risco mais elevado. Então, esses pacientes também na saúde bucal, eles precisam ter o seu atendimento priorizado, não só o tratamento médico, por ter um risco familiar mais elevado. O atendimento da demanda espontânea, que é o atendimento de uma necessidade percebida pelo usuário, que foi procurar o serviço, e, logicamente, o que é sugerido é que essa demanda espontânea não deve ser utilizada para continuação de tratamento em consultas de retorno. Esse paciente precisa ser acolhido e ter a sua necessidade que foi externada resolvida ou esclarecida, e a partir daí, depois, ele vai ser inserido numa agenda programada a partir da sua necessidade, mas não naquele momento em que foi procurar a unidade por sua demanda. E os atendimentos que acontecem extraclínica, que também são atendimentos realizados pelos profissionais da atenção primária, são aqueles realizados em domicílio ou aqueles realizados com os pacientes que estão em outros ambientes como institucionalizados, outras instituições que eles por acaso possam vir estar. Esses também são tratamentos que precisam ser realizados pelas equipes de saúde bucal inseridos numa equipe de estratégia de saúde da família. Dentro do protocolo de saúde bucal também existe uma sugestão de número de atendimentos por turno. Lembrando, mais uma vez, da autonomia municipal em estar fazendo da melhor forma possível esses atendimentos estratificados por turno de acordo com a necessidade no seu território. Mas o protocolo sugere que, para um turno de 4 horas, deverão ser atendidos 7 pacientes e realizado nesses pacientes, no mínimo, 14 procedimentos, ou seja, 2 procedimentos em média em cada paciente. Não tendo limite de atendimentos de urgência, que os pacientes sejam agendados em horários definidos e que tenha estabelecido, em acordo com a gestão da unidade,
tolerâncias para esses atrasos do paciente e que eles sejam esclarecidos. Disso a gente sabe que às vezes isso causa um desconforto no início, mas a partir do momento que a população adscrita àquele território saiba desses critérios que estão sendo utilizados na unidade, isso é bem absorvido. De impacto, pode causar algum desconforto, mas à medida que o esclarecimento chega até a população, esses esclarecimentos são bem absorvidos e o funcionamento da unidade se dá de uma forma, em maneira geral, muito boa. O número de atendimentos por turno de 8 horas, ele deve ser de 14 pacientes e, assim como em 4 horas, o dobro de procedimentos em relação ao número de pacientes, ou seja, 28 procedimentos devem ser realizados quando se atende 14 pacientes num turno. Tá? Então, todos os requisitos em um turno de 4 horas devem se repetir num turno de 8 horas, em relação ao atraso, não ter limites nos procedimentos de urgência e os pacientes devem ser agendados em horários definidos. Lembrando que características específicas do território vão direcionar as ações e a maneira de como esses atendimentos vão acontecer nos territórios. E como se dá, já que a nossa web é para falar sobre o protocolo de atendimento da saúde bucal nas equipes de estratégia de saúde da família, como se dá o encaminhamento desses pacientes quando a atenção primária já não pode mais resolver a necessidade do paciente, ou seja, ele precisa referenciar ou encaminhar esse usuário para um tratamento odontológico especializado. É importante esclarecer que no serviço odontológico especializado, o paciente só é atendido a partir de um encaminhamento, de uma referência de uma equipe de saúde bucal que está lá na atenção básica. Entre os critérios de encaminhamento e tratamentos no centro de especialidade odontológica, requer que os pacientes tenham a sua condição de saúde bucal adequada. A sintomatologia dolorosa precisa ter sido sanada, ou seja, o meio tem que estar adequado, incluindo remoção dos fatores como placa, resto de raízes, os dentes com selamento das cavidades. O paciente precisa ter sido instruído em relação à sua higiene bucal, à profilaxia. Uma raspagem supragengival precisa ser feita para, a partir dessa adequação do meio, esse paciente que foi reconhecido com a necessidade de ter seu encaminhamento para o seu serviço no atendimento especializado, ele, a partir daí, ele pode estar sendo encaminhado para lá. A título de conhecimento, hoje no estado do Espírito Santo, uma informação do Departamento de Atenção Básica agora, de novembro de 2018, o estado tem 701 equipes de estratégia de saúde da família e atenção básica, sendo que 449 equipes de saúde bucal estão distribuídas nessas equipes de estratégia de saúde da família e atenção básica. Em relação a laboratórios de prótese dentária, que oferecem serviços especializados, nós temos o registro de 13 laboratórios funcionando, distribuídos nos 78 municípios que nós temos no estado do Espírito Santo. E os centros de especialidades odontológicas, consta hoje o registro de 9 centros de especialidades em todo o estado do Espírito Santo. Quais os serviços ofertados num centro de especialidade odontológica? No CEL hoje são ofertados serviços de diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico para a detecção do câncer de boca, a periodontia especializada, endodontia, cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros e atendimento à pessoa com deficiência. É importante ressaltar aqui que, em relação aos laboratórios de prótese dentária que oferecem o serviço especializado de prótese, qualquer município, com qualquer base populacional, pode ter o seu laboratório de prótese dentária. E não existe a restrição em relação à sua natureza jurídica, ou seja,
O laboratório não precisa ser especificamente só público, da Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde, podendo, então, também o município contratar a prestação do serviço do setor privado. Então, não existe uma normativa que estabeleça que o município tenha que ter certos critérios de base populacional para ter um laboratório de prótese dentária. Não. E esse município pode ter esse laboratório próprio, ou seja, público, ou contratar a prestação do serviço especializado para atender a população. Dentro do protocolo de atendimento odontológico na saúde da família, os fluxos estabelecidos para encaminhamento para o centro de especialidade, aqui a gente traz para vocês a especialidade de endodontia, a partir da detecção da necessidade pelo cirurgião dentista na unidade básica de saúde, se ele tem dúvida em relação ao diagnóstico, vai pedir uma radiografia, o paciente faz a radiografia, se tiver na unidade, se não tiver, ele retorna, e a partir daí, o dentista, observando a necessidade, vai encaminhar para o tratamento endodôntico no CEL. Não tendo a necessidade, o tratamento vai ser realizado na própria unidade de saúde. Encaminhando para o endodontista no CEL, no centro de especialidade, o serviço de endodontia, ele precisa ser realizado preferencialmente em uma ou duas sessões. Isso vai depender muito do estágio da doença em que foi iniciado esse tratamento, e esse acompanhamento também pós-operatório realizado no centro de especialidade. A partir daí, o que é muito importante que se aconteça, não só quando a gente lembra que precisa de ter referência e contra-referência nos serviços médicos, o serviço odontológico também precisa estar sempre trabalhando com essa informação de contra-referência para a unidade. Para quê? Para que o paciente da própria unidade de saúde que encaminhou o paciente para a especialidade faça a preservação desse tratamento especializado. Então, a unidade de origem do paciente, ela é responsável para, a partir do plano de cuidado e orientação do profissional especializado, fazer essa preservação e esse acompanhamento do paciente no território. Lembrando sempre que os municípios podem fazer alguma adequação em relação a esse fluxo que nós estamos aqui apresentando como um fluxo ideal, né? Mas que deva sempre lembrar da necessidade de estar solicitando essa contra-referência com um plano de cuidado para esse paciente que foi na atenção especializada fazer esse tratamento. Em relação à especialidade de periodontia, o cirurgião dentista também da unidade, ele, a partir da identificação dessa indicação da necessidade do tratamento periodontal, dentro dos critérios estabelecidos, ou seja, o tratamento periodontal básico, uma raspagem, ele vai ser feito na própria unidade de saúde. Já uma periodontia especializada, que realiza procedimentos cirúrgicos, devem ser encaminhados, referenciados para o centro de especialidade odontológica, e esse centro vai fazer preferencialmente esses procedimentos cirúrgicos em uma única sessão. Claro que o cirurgião dentista sabe que, dependendo do arco, dependendo de onde esteja, da necessidade e até da proporção dessa necessidade de intervenção, o que nós estamos propondo aqui como uma sessão vai se estender por 2 ou 3 sessões. Mas quando é pontual, uma região para se agir, na maioria das vezes, em uma sessão consegue realizar o tratamento desse paciente que foi encaminhado para a periodontia especializada. E da mesma forma, esse paciente com plano de cuidado é contra-referenciado para a sua unidade de saúde de origem, para que a preservação do caso seja feita pelo cirurgião dentista na unidade de saúde. Então,
o cirurgião dentista da unidade, ele deve estar sempre em contato com o seu colega lá do centro de especialidade para que seja ajustado a melhor forma de ser estabelecido esses fluxos, claro que com a participação do gestor, do gerente da unidade, para que tudo aconteça, todos precisam saber de como funcionam esses fluxos para que realmente tenha efetividade nas ações do serviço. Só o cirurgião dentista ter noção ou executar essas ações, nós sabemos que vai existir sempre uma falha nessa resolutividade do serviço. Em relação ao serviço de prótese, o fluxo de encaminhamento se dá também a partir da detecção da necessidade do paciente ser submetido a esse tratamento e encaminhado para o serviço de referência de prótese, né? Em alguns municípios, às vezes pode-se eleger um profissional que tenha um conhecimento mais específico, ou especialista nessa área, para que esteja fazendo esse primeiro atendimento e encaminhando esse serviço para o setor especializado, que faz a moldagem e confecção do modelo, né, e envia para o laboratório de prótese. O retorno para provas, né, deve ser feito para o cirurgião da unidade básica e, preferencialmente, esse atendimento deve ser feito também em 3 ou 4 sessões, que não se estenda demais. O retorno da prótese finalizada volta do laboratório para a unidade e o cirurgião dentista vai fazer a instalação dessa prótese e necessidade de ajuste no acompanhamento do paciente 48 horas e, a partir daí, o controle também monitorado depois de 60 dias. Essa é a recomendação nos casos dos municípios que tenham esses laboratórios de prótese, prestando esse atendimento ao usuário, que seja feita moldagem, encaminhamento do laboratório, que esse serviço volte, o cirurgião dentista faça 1, 2 ou 3 provas e ajustes, e 48 horas esse paciente seja abordado para retornar a respeito de necessários ajustes, e com 60 dias também precisa ter um controle desse paciente em relação às suas próteses. Os serviços especializados de média complexidade, eles hoje estão sob a responsabilidade municipal. O Estado tem sob sua responsabilidade o atendimento especializado de alta complexidade. Nós sabemos, hoje nós estamos conversando aqui a respeito de um fluxo de diretrizes que vem de 2014 e exaustivamente têm sido trabalhados junto com as propostas da planificação da atenção à saúde, numa busca incessante de estar sempre aumentando a resolutividade também para esse serviço de saúde bucal. Então, hoje, no atendimento hospitalar de alta complexidade, o Estado tem como referência para os pacientes com necessidades especiais o Hospital Dório Silva, na Serra, que atende pacientes com idade acima de 18 anos, e o EIMABA, que é o hospital em Vila Velha, que atende os pacientes que estão em idades até 18 anos. Pacientes com necessidades especiais precisam ter agendamentos por meio do Sistema de Regulação, o SISREG. Os municípios que possuem a unidade de agendamento regulador fazem por meio dessas centrais de agendamento municipal. Os municípios que, porventura, não tenham essas centrais precisam entrar em contato direto à unidade com o SISREG estadual. As cirurgias bucomaxilofaciais têm como referência de atendimento hospitalar a Santa Casa de Misericórdia aqui de Vitória. A triagem para esses serviços é feita diretamente nos ambulatórios de cirurgia bucomaxilofacial na Santa Casa. Os pacientes portadores de câncer de boca têm como referência o Hospital Santa Rita, em Vitória, e o agendamento, assim como os pacientes com necessidades especiais, tem seu agendamento feito também por meio do Sistema de Regulação Estadual, o SISREG. Em relação aos pacientes portadores de lesão lábio-palatal, até hoje, o que vem acontecendo
e sendo resolvido no Estado do Espírito Santo é por meio da referência estadual estabelecida com o Profis localizado em Bauru. Para chegar até lá, o acesso precisa ser feito, solicitado ao setor de tratamento fora do domicílio, que é o TFD, que está localizado nas superintendências regionais, que procura atender a essa demanda de cobertura aos portadores dessa lesão. Outro tipo de fluxo tem sido conversado, sabemos que é um serviço de alta complexidade e que a oferta também não é muito grande, mas a Secretaria de Saúde, por meio de suas referências específicas, tem trabalhado incessantemente tentando dar uma outra solução para não só esse tratamento ficar restrito ao setor TFD, levando esses pacientes para Bauru. Nós temos as referências que estão disponibilizadas aqui, que nós utilizamos para a confecção dessa conversa com vocês, e a gente quer mais uma vez esclarecer dessa importância de termos conversando os profissionais que atuam cotidianamente no serviço operacional, fazendo os trabalhos nas unidades, as evidências científicas que as pesquisas trazem e as experiências técnicas da gestão, que são aqueles pensadores que trazem as contribuições ou estratégicas ou táticas para estar contribuindo nessas ações do serviço. Sem essa tríade, sem estar nessa interlocução dessas três interfaces, a gente sabe que torna-se muito mais difícil o alcance da integralidade do cuidado do paciente. Tá? E a gente agradece aqui a presença de vocês durante essa nossa fala e estamos também